Boa noite. Monique, saudade de você. Boa noite, pessoal. Só vou esperar aqui o Bruno entrar pra gente começar. Boa noite. Grande Marigo. Fala, Brunão. Boa noite, tia. Tudo bom? Só esperar o Bruno pedir pra entrar. Rodrigo Ladinho. Boa noite, tudo bem? E aí, rapaz? Bom? Tranquilo? Na paz aí, bicho? Rapaz, tá. Hoje que é uma tempestade aqui, viu? Petrópolis, Chuvópolis, né, bicho? É. Rapaz. Você É tá bom? brinquedo. Tranquilo? Tá em Graças a casa, Deus. filhão? Oi? Tá em casa? Tô em casa. Você tá com fundo diferente hoje. Hoje não tem aqueles livros bonitos seus. Tô de plantão, cara. É. Tô no HC hoje, tô ralando aqui, mas tá bom, cara. Tá ótimo. E vão te Tá chamar tranquilo. no meio, hein, cara. Não, já Já falei, já. organizou Tá a casa. tranquilo. Já Tá tá com a bom, casa mano. organizada já. Ô, tô dando pra escutar direito aí, ô, Tá. Rodrigo? Eu tô Tá te dando ouvindo bem. pra... Você tá me ouvindo? Tá tranquilo. Tá dando pra É, eu tô escutar com sim. medo da internet, cara, que... Bom, o Wi-Fi tá funcionando direitinho, né? Mas como choveu muito, eu fico um pouco receoso. Mas qualquer coisa a gente volta aqui com tudo. Vambora. Tá, você que chama, hein, cara, se caso se a internet cair, você que dá uma chamada aí. Quer esperar mais um minutinho só para começar, cara? Ou quer começar já de uma vez? Não, pode Com a ser. Só galera, queria falar de novo. Bom, falar eu acho que você ia falar, né? Pedir pro pessoal tentar marcar os outros, curtirem, para dar força da gente continuar aqui. A gente tenta dividir sempre casos que a gente vivencia, para a gente multiplicar, né, o aprendizado que é muito grande, né? A gente passa esses casos assim, né? Mas a gente sabe que viver, buscar o caso é complicado, né? sim, com certeza. Agradecer o pessoal que tá aí, povo lá do Goiás, né, bicho? Ana Maria, minha mãe, para variar um pouquinho, né? O Irã, nosso Saudade dela. residente foi nosso residente aqui do servidor. Júlia, Letícia Vadim, ó o Jael. Porra, meu irmão, quanto tempo, cara. Eu vi o Jael também. Porra. Ó, o Jean, troquei ideia com ele hoje aqui na HC, nosso reumato do grupo aí. Ó, o Guilherme Pizeta, bacana. Zérica, nossa amiga aqui do HC, uma galera aqui. Mas é isso, cara, muito bom. Vamos. Prazer. Acho que dá pra gente começar, né, Badão? Pode ser? Vamos começar devagarzinho. Beleza, tranquilo. Então foi um caso o paciente ficou internado conosco aqui no HC. Na verdade, é uma paciente que internou, um paciente de 65 anos, internou, na verdade, por uma agitação e uma piora de uma queixa álgica, que começou aproximadamente 4 meses. Então, os sintomas dela iniciou aproximadamente 4 meses, com uma dor no membro inferior, uma paciente de 65 anos, associada à dificuldade em deambulação. Então, ela começou com dor e limitação para deambular. Isso há 4 meses. Com o passar do tempo, ela acabou tendo mais dificuldade para se alimentar, ficou um pouco mais dependente dos cuidados dos familiares, começou a falar, ter uma fala um pouco meio incompreensível, começou a alterar um pouquinho o comportamento, coisa que ela não tinha previamente, e isso há 2 meses, e aproximadamente um mês ela começou a apresentar constipação, algo que também não era presente nessa paciente, e começou a ficar muito agitada, cara. É isso que chamou mais atenção. Associada ao quadro, ela tinha uma dor em membro inferior à direita e essa dor veio progredindo nos últimos 4 meses. Inicialmente, a dor cessava com o uso de analgésicos, entretanto, na última semana, parou a não responder mais ao uso de analgésico.
Então, em decorrência da dor refratária ao uso de analgésico e uma agitação que tornou-se mais importante, ela acabou sendo atendida no nosso pronto-socorro. Esse foi o motivo de internação dela. Uma dor, uma piora da dor em um membro inferior associado a um quadro de agitação. Isso que chamou mais a atenção dela. Beleza, meu amigo. De HPP, nada muito relevante, né? Você não comentou. De história patológica não tem muita coisa que chama atenção, Rodrigo. É uma ex-tabagista só, uma carga tabágica de 25, 30 maços ano. Já cessou há muitos anos, acho que tem mais de 10 anos que ela acabou cessando o tabagismo. Então, assim, não tem de história patológica pregressa nada que chame atenção. Nada, nada, nada. Tá. E o exame físico, você quer passar de uma vez? O que chamou a atenção? Tá, no exame físico, vamos lá. O paciente estava com sinais vitais estáveis, pressão arterial ok, frequência cardíaca também controlada, saturando 97% em ar ambiente, frequência respiratória também dentro dos padrões de normalidade. Ela estava em bom estado geral, estava corada, desidratada, uma cruz, porém desorientada. Então, o que chamava atenção no exame clínico dela era uma desorientação e uma desidratação. É isso que chamava mais atenção. Ela tinha no exame uma massa palpável no hipocôndrio direito, era o que chamava a atenção dela, e tinha uma fraqueza no membro inferior à direita, uma fraqueza 4 mais do membro inferior à direita. Parecia mais uma fraqueza proximal. Isso que chamava um pouco mais de atenção. Os reflexos, como ela tinha muita queixa de dor no membro inferior à direita, o exame neurológico dela nada que chamava atenção. Os pulsos estavam presentes, os reflexos estavam presentes, trofismo dela e tônus, manteve o trofismo e tônus, não teve nenhuma alteração nesse contexto. Então, é uma dor mais no membro inferior que ela tinha, mas que o exame clínico chamava atenção, era uma força grau 4 mais no membro inferior à direita. A esquerda não tinha nenhuma alteração digna de nota, Rodrigo. É isso que nós temos essa paciente. Tá. Então, assim, a gente gosta de juntar as coisas todas, mas tentando desmiuçar, como eu acho que a gente tem que fazer sempre, né? O que foi o principal, né? O que levou ela para a emergência? Eu acho que foram as duas coisas, né? A dor progressiva na coxa e... Desculpa, Bruno. Me ligaram aqui no meio. Sem internet. Tá me ouvindo? Só para responder o Jean, ela não conseguia localizar. Ela falava que a perna inteira doía no membro inferior, mas não tinha no exame clínico, a princípio, a queixa dela também não era compatível com radiculopatia, a princípio, não tinha essas características, não conseguia delimitar com precisão, sensibilidade preservada, não tinha nível neurológico. Então, assim, que ela falava, doutor, eu tenho depois que a gente foi conversar um pouco melhor, eu tenho minha perna inteira dói, mas dói aonde? Ela fala, dói tudo. Eu não dói, mas como é que é essa dor? Ela fala, fica o tempo inteiro doendo. Então, assim, não tinha muita característica de uma dor radicular ou algo do tipo. Tá bom. Tá me ouvindo, Bruno? Desculpa, me ligaram aqui. Tô te ouvindo. Então, assim, tem essa dor em membro inferior limitante, né? Uhum. Que não é compatível com uma radiculopatia, pelo que você está falando. Sim. Contínua. E, junto a isso, uma alteração do conteúdo de consciência, digamos assim, uma agitação psicomotora, não é isso? Isso. Então Começou assim, a ficar confusa e agitada. Então, chega um paciente confuso e agitada, a gente vai contextualizar naturalmente, mas só para falar um pouco, a gente tem que tentar entender algumas coisas, né? De cara,
é sempre importante, ainda mais no contexto diabético, isso tudo, ver a glicose, né? Isso aí acho que é uma das primeiras coisas. Se tiver um oxímetro, bota o oxímetro. Hipoxemia é outra causa de agitação psicomotora chegando na emergência, assim. A gente tem que pensar, assim, a gente faz um roteiro, né, pra gente. Tem sinal neurológico focal? Ela não parece ter. Ela tem uma dor com fraqueza só na perna. É difícil a gente considerar isso um sinal neurológico focal. Mas eu acho que se tiver dúvida, talvez caiba um exame de imagem, né, para ver, avaliar se aquilo pode ser um sinal neurológico focal ou não, por uma massa, um sangramento, alguma coisa. Mas é uma coisa progressiva e muito mais com dor, então não parece. Tem sinal de irritação meningia? Poxa, tem. Será que algum quadro infeccioso está inapropriado pelo tempo de evolução desse paciente, né? Tem muito tempo de evolução para ser uma meningite, para ser uma HSA, sangue irritando a meninge, fazendo também irritação meningia. Será que esse paciente está com infecção, idoso, faz infecção urinária e descompensa o status confusional, assim como outras infecções? Toma algum remédio novo que justifique, ou algum remédio foi descontinuado, por exemplo, parou um benzodiazepínico que usa há muito tempo, ou começou um benzodiazepínico, algum outro medicação que possa ter interação. Outra coisa, eletrólitos. Sempre que a gente está falando, a gente gosta de dividir, né? Quando a gente está falando de status mental, confusão, essa coisa toda, rebaixamento, a gente pensa muito em sódio e cálcio, né? Sódio foi até motivo de discussão recente nossa. Coração, cálcio e potássio. Intestino, cálcio e potássio. Naturalmente, os outros também estão envolvidos, mas num contexto de confusão, alteração do nível e conteúdo de consciência, tem esse algoritmo, né? Então, viu pupila, irritação meningia, sinal neurológico focal, vê se tem história para glicose, já vem paralelo ao HGT, que é rápido, e teve dúvida, a gente já partiu para o laboratório de base. Essa talvez fosse o caminho inicial para uma confusão. Só que o que está inapropriado, e tem as causas endócrinas, né, Bruno? Como a gente falou da outra vez, principalmente a tireoide, né? O hipotiroidismo, o paciente está mais sonolento, enfim. E às vezes mais agitado, alternabilidade do humor. Então, é uma paciente que está com isso cronicamente e vem piorando. Então, a gente vai somando os problemas. Junto a Aham. isso, ela tem uma dor na perna e uma massa em hipocôndrio direito, né? Uhum. Então, Exame se ela tem clínico. uma dor na perna e uma massa no fígado, né? Ou naquela topografia, não sei se é em parede, costal, enfim. Eu confesso que quando eu comecei a ver, eu tinha ficado animado em pensar em alguma insuficiência hepática. A gente já viu encefalopatia hepática fazer das mais diversas formas. Não esquecer, né, que nesse rastreio de confusão mental, função renal e hepática fazem parte do rastreio, né, o hepatograma Uhum. e a função renal. Rodrigo, tá caindo isso aí. Para a gente pensar numa síndrome consumptiva ou pensando numa possibilidade. Rodrigo? Rodrigo, tá escutando, cara? Estou te ouvindo agora. Tô de volta, meu amigo. Você está me ouvindo? Só
Só responder aí que não estiver conseguindo. Vamos lá, Rodrigo. Isso. Bom, desculpa, meu amigo, eu vou. O Tranquilo. Wi-Fi aqui, infelizmente choveu forte, enfim, vamos lá. Então, voltando à linha de raciocínio, juntando os problemas, é uma confusão mental arrastada, muita dor e uma massa no fígado. Pensei em hepatopatia Uhum. crônica, talvez complicada com CHC, fazendo encefalopatia. Só que aí, nos exames complementares que você já passou para o pessoal, tem uma trombocitose. Sempre que a gente pensa em insuficiência hepática com hipertensão portal, a plaqueta ela é muito importante que ela esteja baixa. Óbvio que isso não é uma regra, o paciente não precisa ter plaquetopenia, mas está um pouco inapropriado, né? E além disso, a albumina dela não é nada demais, ela tem uma inversão da relação albumina-globulina, mas às custas mais de aumento de globulina, um PCR estourado, um marcador inflamatório muito aumentado. Então, nesse contexto de uma lesão endurecida na topografia hepática, no hipocôndrio direito, alteração confusional, a gente começa a pensar em alguns grupos de doença. O paciente está inflamado. Eu acho que a gente é obrigado a pensar em alguma coisa neoplásica, né? Então, um exame além do laboratório que você já disponibilizou, eu começaria pedindo um ultrassom do abdômen para a gente entender que lesão é essa. Ou se você quiser ser um pouco mais invasivo, eu acho que não está errado, até por conta dessa dor, a gente tomografar ela não tem disfunção. Não lembro agora, a creatinina estava quanto, Bruno? Normal, 0,9. Então, talvez um exame contrastado seria bem razoável para ela, de tórax, abdômen, principalmente abdômen, e aproveitava e fazia a pelve para tentar entender essa dor um pouco melhor, né? Uhum. Agora, bom, eu acho que daí já ajudaria muito a gente tentar orientar em relação a essa Tá. desorientação dela. Isso é. Então vamos lá. Ela tinha de laboratório que chamava assim, hemoglobina de 12,4, leuco normal, a plaqueta não tinha plaquetopenia, um sódio de 100, sódio dentro do valor de normalidade, potássio também, tinha fosfatase alcalina e gama GT extremamente alterada. Na verdade, a gama GT 30 vezes acima do valor de referência, a fosfatase alcalina 10 vezes acima do valor de referência. No exame clínico, lembrando que ela tinha um provável a descrição de uma massa no hipocôndrio à direita. Os demais laboratórios, nada que chamasse atenção, a não ser um PCR extremamente elevado, um PCR 250, em torno de 200 e pouco. Então, assim, um PCR bem elevado, com os demais exames, função hepática, igual você colocou, normal, eletrólise normal, função renal dela normal, uma inversão do padrão albumina-globulina, mas nada que chamasse tanta atenção assim. Só respondendo ao Irã ali, não era baço, era na fossa ilíaca direita, no flanco direito, desculpa, hipocôndrio direito, o traube era livre, então assim, não tinha nada para a gente pensar a princípio em baço, Irã. E isso que a gente está pensando, assim, quando a gente vê aumento das enzimas canaliculares tão desproporcional num contexto de uma lesão endurecida, a gente começa a imaginar, começa a topografar onde é o problema. Será que é na via biliar? Não acho que seja na via biliar extrahepática, porque esse aumento de enzimas canaliculares era esperado que tivesse elevação da bilirrubina. Então, quando a gente tem aumento muito significativo das enzimas canaliculares e uma lesão palpável, a gente pensa em alguma coisa infiltrativa hepática ou metastática nesse contexto, ou, né, alguma doença que está fazendo alguma coisa endurecida no fígado, que está aumentando as enzimas canaliculares. As primeiras coisas que alteram na metástase hepática ou na lesão infiltrativa, tipo amiloidose, linfoma, são as enzimas canaliculares, e aí justifica não ter hiperbilirrubinemia porque ainda não tem disfunção sintética hepática. Se fosse uma massa obstruindo com tanta enzima canalicular via extrahepática, a gente imaginaria que tivesse icterícia, esse paciente, coisa que não tem. Então, me parece lesão hepática, né? Massa endurecida palpável hipocôndrio direito com aumento das enzimas canaliculares, sem hiperbilirrubinemia, talvez seja metastática, talvez tenha relação com a dor dela.
não tem lombocetalgia para pensar em metástase para coluna, sei lá, pensando num contexto oncológico para essa paciente, né? Uhum. E não parece ter insuficiência hepática, pelo que você muito bem falou, não tem baço aumentado, tem plaqueta até alta, bilirrubina normal, albumina nada demais. Então, me faz pensar, porque o carcinoma hepatocelular, que é o principal câncer hepático, ele é muito mais comum no cirrótico. Óbvio que não está proibido de ter câncer primário de fígado, mas é muito mais comum que seja metastático, né? Então, cólon é uma boa pedida, pâncreas é uma boa pedida. Enfim, eu acho que o exame de imagem é fundamental. Ótimo, então vamos lá. Então, ela tinha realmente uma hepatomegalia às custas de vários implantes em fígado compatível com uma metástase hepática. Tinha vários nódulos no pulmão também. Então, ela tinha uma hepatomegalia com vários implantes, implantes para o pulmão da paciente todo ele com implantes em parênquima, tinha várias metástases, lesões compatíveis com metástase para arcos costais, e assim, ela não tinha queixa a princípio, mama, nada que chamasse atenção, não tinha linfonodomegalia, não tinha nenhuma queixa urinária, não tinha nenhuma queixa gastrointestinal, e juntando o quebra-cabeça, o que chamava atenção é que essa paciente estava mais agitada, mais agressiva, com uma dor importante no membro inferior que estava se tornando refratário ao uso de analgésico, começou a ficar constipada, coisa que ela não tinha previamente. E num dos exames que a gente observou, essa paciente ela tinha um cálcio de 15,8. Então ela tinha uma hipercalcemia. E essa hipercalcemia que justificava essa agressividade barra essa desorientação, justificava o fato da paciente estar constipada, ficar mais dependente dos familiares, começava a ter uma fala mais diferente do habitual. E o que estava estranho nesse contexto? Por que uma paciente, então, estamos diante de uma hipercalcemia, causas da hipercalcemia? Com um exame de imagem compatível com metástase, a princípio, para osso, pulmão e fígado, a gente ficou pensando nas possibilidades de hipercalcemia da malignidade. E por que ela tinha muita dor e fraqueza no membro inferior à direita? Ela tinha metástase também para o osso ilíaco e para o osso do fêmur. Então, por isso que ela descrevia a dor dela como sendo uma dor contínua, né? Ela não conseguia caracterizar muito bem a dor. Então, diante disso, a gente acabou fechando, a princípio, um diagnóstico de uma hipercalcemia, um valor de 15,8, com lesões metastáticas para osso, fígado e pulmão. O que faltava nessa paciente era saber qual era o sítio primário da metástase nesse contexto. É isso que a gente está diante. E uma coisa que eu queria aproveitar, assim, ela é uma paciente que a gente já suspeitou pela massa, né, no fígado de alguma doença neoplásica. Se a gente já vai fazer o exame do abdômen, eu acho que cabe sempre o contraste, né, assim, né, de cara, né? Eu acho que enriquece muito o exame para a gente. Uhum. Então, é um tumor que faz hipercalcemia, metástase óssea, né, metástase hepática, metástase pulmonar, né? Exato. E aí eu acho que de entrada, não sei, assim, a imagem vai ajudar a imagem a achar em órgãos sólidos, né, que são os mais prováveis. Ginecológicos, mama, você falou, acho que sempre vale a pena perguntar para esses pacientes. E existe também doenças hematológicas, né? Linfoma, às vezes passa a perna na gente, faz isso, mas não tem linfonodo. Mas pode dar lesão, né, focal, não precisa ser só doença infiltrativa, só linfonodo. Uhum. E, e assim, eu acho que de cara é tratar. É uma paciente que tem indicação de tratar essa hipercalcemia, né? Sim. Até 12 é
E lembrar que cálcio a gente corrige pela albumina, né? A cada 1 de albumina abaixo do limite inferior, a gente sobe 0,8 mais ou menos no cálcio. Então, se a gente tem até 12, a gente não inventa muita moda. Se o paciente está óleo sintomático, a gente entende a causa, né? Orienta o paciente a não evitar desidratação, evitar suplemento de vitamina D, evitar dieta rica em cálcio, até ficar em decúbito muito tempo, até aquele paciente que é acamado, piora a chance de subir esse cálcio. E entre 12 e 14, se você trata, se você tiver sintoma, e acima de 14 não tem discussão, você trata. E aí o tratamento é fazer uma boa hidratação, isso é muito disponível, a gente faz de 200 a 300 ml de solução salina mesmo. A gente só faz diurético de alça junto se o paciente tiver algum risco de fazer congestão, tiver insuficiência cardíaca, ou tiver com insuficiência renal até por conta da hipercalcemia. E a droga de escolha de entrada é a calcitonina, né? Que nem sempre está disponível, e a gente pode pensar também em fazer os bisfosfonatos, né? Mais do que o Prolia, por exemplo, são opções para esse paciente. Mas o principal, eu acho, a mensagem é deixar ele bem hidratado, fazer diurético só se ele tiver hipervolêmico, com a nossa hidratação, a calcitonina e tirar drogas que podem estar causando isso. Se tiver fazer suplemento de vitamina D, se tiver suplementando cálcio, enfim. Agora, só voltando aqui, então ela tem indicação de tratar, não tem dúvida. Mas na investigação etiológica, não sei se você vai querer falar, até me perguntaram se tem dosagem de PTH. Manda brasa, Bruno. Sim. Então vamos lá, então a gente está diante, a princípio, doenças deve ser baixo PTH. Imagino que seja doença, baixo PTH. ou seja, a gente está provavelmente diante de uma neoplasia com metástase óssea. Então, quando está diante de uma hipercalcemia e que com exames de imagem compatível com metástase óssea, tem que pensar quais são as doenças que cursam com metástase óssea e que aumentam o cálcio. Então, quem que com frequência cursa com metástase para o osso? Mama é uma doença que com frequência cursa. Tireoide é outra doença que dá metástase óssea. Pulmão, outra doença que acomete o osso. Pâncreas, outra doença que dá metástase para o osso. E rim, outra doença que cursa com metástase óssea. Então a gente começa a pensar, pô, tem metástase óssea, como não entra um homem na jogada e uma mulher, eu tirei a próstata na jogada. Então começa a pensar nas doenças que cursam com metástase óssea. Paratireoide é uma que sempre tem que pensar. Ela tinha uma mamografia normal, um exame de mama normal, não tinha nenhuma queixa gastrointestinal a princípio. Os fatores de risco para a gente pensar em tumores pancreáticos, não tinha história familiar, não era etilista, não era tabagista, então existe sim, lógico, as neoplasias que não têm associação com a exposição, mas no caso dela a gente pensava um pouco contra. Neoplasias que a gente demora muito para fazer diagnóstico, e da metástase óssea, gente, atentar para pâncreas. Pâncreas é uma das doenças que, se for cabeça, dá sintomas, se não for cabeça, tem muita dor e demora para ter manifestação sistêmica. Adenocarcinoma de pulmão, a gente demora para fazer diagnóstico, o diagnóstico é muito tardio. E rim. Rim também é outro neoplasia que, quando se faz o diagnóstico, demora muito tempo. Então, o diagnóstico é um diagnóstico tardio. Essa paciente, ela acabou fazendo uma tomografia de tórax e abdômen contrastada. Antes disso, o Irã acabou perguntando se ela tinha um PTH. Ela tinha um PTH de 6, então, diante da hipercalcemia, a primeira coisa que a gente pergunta, né, tem um cálcio alto? Você repete o cálcio continua alto. As duas principais causas de hipercalcemia, ou é hipercalcemia associada à malignidade, ou é hiperpara primária. Então, se vier com cálcio alto, PTH alto, a princípio eu pensar em hiperpara primária. Outras causas que poderia cursar com isso, hiperpara terciária também tende a cursar com PTH alto. Hipercalcemia e hipocalciúria familiar também é outra causa de hipercalcemia com PTH alto. Essa paciente tinha um cálcio alto e um PTH suprimido, extremamente suprimido, PTH de 6, valor de referência de 15 a 60. Ou seja, é uma hipercalcemia que não tem relação com a vitamina D. Desculpa, que não tem relação com o PTH. Se tivesse alta, acabou nosso problema, né? Fechou hiperpara primária.
Exatamente. Se tivesse alto, o problema nosso estaria resolvido, né? Mas que não era o caso dessa paciente. Então, assim, ela tinha um PTH suprimido. Desculpa, um PTH suprimido. Entendo o PTH suprimido, a gente fica pensando, por que uma paciente teria um aumento do cálcio? Será que ela tem aumento do cálcio porque é uma vitamina D? Ou seja, intoxicação por vitamina D? Será que ela tem um PTH RP que mimetiza o PTH e aumenta a hipercalcemia? O que a gente pode dosar nesse paciente é o PTH-RP. Se vier com PTH-RP elevado, até que se prove o contrário, estou diante de uma hipercalcemia da malignidade. Dosei o PTH-RP está normal, ou seja, pouco provável que seja hipercalcemia da malignidade. Qual que é o próximo exame que eu peço para essa paciente? 1,25-hidroxivitamina D. Se é 1,25 vier elevado, o que aumenta? Cálcio também. Porém, o PTH encontra-se baixo, só que vai subir agora 1,25. Linfoma e doença granulomatosa. Então, doença granulomatosa e linfoma são outras causas de hipercalcemia, com PTH suprimido, porém a 1,25 hidroxivitamina D está elevada. Se eu fiz isso, só que agora a 1,25 hidroxivitamina D está elevada, em vez de estar elevada, se encontra baixa, o que eu vou pedir depois? A 25 hidroxivitamina D. Se a 25 hidroxivitamina D estiver elevada, intoxicação por vitamina D. Agora, se não tiver 25 hidroxivitamina D elevado, por que um paciente terá hipercalcemia com PTH suprimido, com vitamina D baixa, com 1,25 hidroxivitamina D baixa? Quais seriam as outras causas de cursar com hipercalcemia? Mieloma é uma das causas de hipercalcemia. Com isso tudo que a gente comentou, o cálcio alto, com tudo isso baixo. Hipertireoidismo é outra causa de hipercalcemia, com tudo que a gente acabou de explicar, também baixo. Intoxicação por vitamina D é outra causa de cursar com tudo isso, com PTH suprimido, com cálcio alto, com vitamina D tudo elevado, vitamina D baixa. São as três principais causas. Só que em vez de a gente pedir o PTH-RP, essa paciente tinha vários implantes ósseos. E, poxa, se ela tinha vários implantes ósseos, em vez de pedir o PTH-RP, vamos direto para o exame de imagem. O que foi feito nessa paciente? Fizemos uma tomografia de abdômen contrastado e o que ela tinha, na verdade, era uma massa no rim à esquerda. Então, era uma massa renal. Essa paciente foi submetida a um procedimento cirúrgico. Ela tinha um adenocarcinoma de células claras, com metástase para fígado, pulmão e osso. A dor que ela tinha no membro inferior era por metástase em ilíaco e fêmur. E o motivo dela internar essa alteração confusional, uma agitação, baixa sonolência, era uma hipercalcemia. Isso que foi o desfecho final do quadro da paciente. Perfeito. E trazendo um pouquinho para a prática, né? Casos recentes que eu vi de hipercalcemia. Uma foi uma intoxicação por vitamina D, que estava fazendo um protocolo que não adianta a gente entrar muito em mérito, mas estava tomando doses altas de vitamina D e todos eles desidratados. Ela tinha insuficiência renal e fraqueza muscular. O outro que eu vi, associada à doença neoplásica, esse tinha uma coisa que talvez a gente não tenha chamado a atenção, que era um problemão. Que, além dessa dor que ela tinha, ela começou a ter confusão, começou a ter alteração na musculatura da fala e da deglutição, né? Ela começou a ter disartria. E a hipocalcemia dá uma fraqueza generalizada. E esse paciente era exatamente, ele ficava paradinho, ele não conseguia engolir, ficava meio que babando, mais sonolento, prostrado, e aí se tratava de uma hipercalcemia paraneoplásica, né? O outro que eu vi foi aquele até que te trouxe, era um hiperpar e teve e esse era uma coisa mais arrastada, era um quadro que não deu tanta fraqueza assim muscular. Ele teve uma pancreatite por hipercalcemia, acho que foi um dos primeiros que a gente fez. Tinha muita úlcera gástrica que a hipercalcemia pode fazer, foi afastado gastrinoma na época, né? Tinha um QT curto e uma bradicardia, era isso que chamava a atenção desse paciente. Então, a gente resumiu aqui todas as consequências da hipercalcemia, né? Então, exato, na verdade, é um quadro neoplásico, e aí chamar atenção de novo para dores que não melhoram,
só pioram. Às vezes a gente economiza na hora errada, né, de imagem. Aí é uma hora que assim, tem sinal de alarme e começou a evoluir com confusão. Foi afastado, fez tudo, né? Não tem sinal neurológico focal. Parece algo metabólico. Poxa, na neuro, né? Como é que a gente vai topografar um problema? Aonde que esse problema que vai dar uma fraqueza na musculatura da deglutição e uma monoparesia, plegia, mas talvez muito mais pela dor, né? Do que... Exato. Então não dá para topografar, então a gente vai somando as coisas, né? Então é um E o que caso bem chamava, interessante. Então, pode falar, desculpa. e o que chamava a atenção quando ela internou para a nossa avaliação, uma coisa que chama muita atenção, gente, o paciente está com uma dor no membro inferior, você está tratando, a dor só está progredindo. Gente, isso é sinal de alarme. Então, talvez Não tá certo. eu não saberia o que essa paciente tem, mas se você faz um exame de imagem nessa paciente e que seja uma tomografia barra ressonância ou até uma radiografia de quadril barra fêmur e você vê as lesões, você fala, cara, ela tem lesão óssea. Se ela tem lesão óssea, começar a pensar em neoplasia nessa paciente. Então, o que chamou muita atenção, assim, que me chamou a atenção no caso, era uma dor que progrediu, que assim, tornou-se incapacitante e uma alteração neurológica. Algo que assim era muito. E engraçado que no começo eu falei, cara, mas ela tem uma alteração neurológica, mas tem um sintoma. Parecia ser um sintoma localizatório, já que ela tinha uma fraqueza no membro inferior direito. E a gente ficou muito, pô, você não tem dor na coluna, você não tinha compatível com discopatia para a gente pensar no hernia de disco, numa espondilodicite ou algo do tipo, mas não tinha nada, cara. Aí, na hora que viu o cálcio extremamente elevado, falou, isso é hipercalcemia, tomografou e viu que tinha implante em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E não querendo puxar para o meu lado, mas encefalopatia hepática pode fazer muitas dessas coisas, mas estava um pouquinho fora de contexto, né? E Uhum. câncer renal, uma das paraneal, se eu não me engano, ele pode fazer uma policitemia, pode fazer trombocitose. E aí ela estava muito inflamada, né? A própria inflamação acho que pode fazer essa trombocitose toda, né? Sim. Então acho que é um caso muito rico, né? Hipercalcemia, distúrbio, parecia ser algo metabólico, sinais de alarme para a gente não economizar no exame de imagem, né? Nesse momento. E fazer o algoritmo da confusão mental ali. O paciente chegou desorientado, HGT, ver se tem infecção, hepatograma, ureia, creatina, tudo dentro do contexto clínico. Se tem sinal neurológico focal, se tem irritação meningia, para orientar para que lado que a gente vai evoluir. E na cabeça, nunca deixar de pedir cálcio e sódio. E já pede proteína total em frações para corrigir o cálcio se tiver uma hiponia. Acho que é isso, né, Bruno? Exato. Exatamente. E com relação à Caso muito hipercalcemia, lembrar sempre do hiperpara primário, né? E com relação a doenças neoplásicas, né? Então, o PTH vai ser, digamos que, o divisor de água nesse contexto. Um PTH alto, ok, pensa em hiperpara primário barra hiperpara terciário ou hipercalcemia hipocalciúria familiar. Tendo PTH baixo, próximo passo é algo que está mimetizando o PTH, ou seja, pensa em neoplasias ou vitamina D, 21 hidroxivitamina D, ou 25 hidroxivitamina D. Se tudo isso estiver baixo, eu tenho que pensar em outras causas. Será que é mieloma? Será que é hipertiroidismo? Será que é insuficiência adrenal, que é outra causa disso? Será que é intoxicação por vitamina A? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é essa, digamos que esse modismo de repor vitamina D, né, que você comentou, hidroclorotiazida, lítio, então assim, tem tebutalina, o pessoal prescrevia muito, e tem vários relatos de hipercalcemia associada a tebutalina, então assim, atente para isso, imobilização, essas coisas. Mas nesse contexto, tinha uma história que chamava atenção muita dor e alteração neurológica. Então, a própria alteração neurológica já é indicação de tratar na hipercalcemia independente do valor, né? Então, cálcio acima de 14 ou alteração neurológica. Ela tinha alteração neurológica, a gente acabou tratando como hipercalcemia da malignidade secundária, um paciente com uma tumor de células claras renais. E aí hidratar esse paciente muito bem, né, Bruno? Sim. Fazer diurético de alça. Se tiver nesse contexto de hipervolemia, calcitonina. E como é alguma coisa neoplásica, né, óssea, até algum colega perguntou, com bisfosfonato, até para controle álgico, essa coisa toda. O corticoide tem mais indicação de uma doença granulomatosa, alguma coisa nesse sentido. Né? Isso, mais doença linfoproliferativa barra granulomatosa, a gente acaba utilizando mais o
o corticoide. E respondendo ao Irã, ela foi prescrito para ela, na verdade, ácido zoledrônico, que foi o que foi feito quando ela internou. No segundo, É o de escolha, viu, Bruno? isso, no segundo dia, segundo ou terceiro dia, não me lembro, já estava totalmente controlada a dor. E o cálcio, no primeiro e no segundo dia, o cálcio que era de 15,7 veio para 12, 11, alguma coisa. Então, controlou a dor, melhorou a calcemia. Acabaram fazendo uma nefrectomia parcial para ela, porque ela tinha, além da lesão no rim, ela tinha uma compressão do tecido vascular também. Eles acabaram optando por fazer uma nefrectomia parcial somente para descompressão vascular. Foi esse o Agora você desfecho vê, né? final. Um câncer renal não tem massa palpável, não tem hematúria, não tem dor lombar. Abriu o quadro com uma metástase à distância, dando uma dor com sinal de alarme e alterações metabólicas secundárias a uma hipercalcemia, né? Então, a Exatamente. hipercalcemia não é tão incomum, né? De vez em quando, Sim, porque são muitas as patologias, né, que fazem e a gente tem sim. que ficar atento, né, meu amigo? Sim, isso mesmo. Tranquilo, Acho que é pessoal? isso. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade aí, que se a gente souber, se não souber, nós passamos, respondemos para vocês. Eu acho que o caso, acho que era isso, né? Investigação de um caso que nós atendemos aqui no HC, de um caso de uma hipercalcemia associada a uma neoplasia de rim. Então, rim sempre acaba passando a perna na gente, né? Rim, pulmão e pâncreas são doenças que demoram muito para dar sintoma. Quando a gente faz o diagnóstico, geralmente a doença já está no quadro, numa fase mais avançada, né? E foi o que aconteceu com essa paciente. Eu vou deixar depois o resultado dos exames. Ela tinha um PTH suprimido, vitamina D extremamente baixa, ou seja, não era vitamina D, não era PTH e o cálcio lá em cima. O exame de imagem eu vou postar depois aqui. Tentei filmar, mas estava ficando pesado. Tirei só as fotos da lesão no rim esquerdo dela. Tá bom? Tá ótimo, amigo. Acho que é Muito isso. obrigado por dividir o caso aí com a gente. Foi Eu que ótimo. agradeço. Obrigado, viu, Bruno? Por Agradeço o trazer o pessoal caso. aí. Te agradeço muito a oportunidade, meu amigo. E agradeço a todos aí que ficou com a gente, né? Valeu, pessoal. Obrigadão. Siga nós aí. Quem gostar, divulga os nossos casos aí, que semana que vem temos mais... Na verdade, quinta-feira, né, Badinho? Quinta-feira tem mais casos, e na semana que vem estamos juntos novamente. Badinho, brigadão aí. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado pela Obrigado você, viu, participação. pela oportunidade, meu amigo. A gente se vê. Um Uma boa abraço, noite. gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.